investidores, sejam muito bem-vindos ao Visão de Mercado, o seu resumo semanal das principais notícias que agitaram aí os seus investimentos. Eu sou o Cleiton Arantes, hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, eu estou aqui com Pedro Gaudi, está no mercado ainda agitado hoje essa semana, né, Pedro? Com certeza. Você traz de notícias aí pra gente. Tudo bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar da semana. Como o Cleiton falou, não fechou o mercado, então quando a gente fala de oscilação da bolsa, índice, variação do dólar, ainda não está fechado, tá? Mas a gente começa falando sempre sobre lá fora, o mercado internacional, o que foi evento importante, e a gente começa falando sobre o comportamento das bolsas. Segunda, terça-feira, as bolsas nos Estados Unidos ficaram muito nervosas, né? Primeiro porque a gente tem dito aqui que tem um movimento inflacionário muito forte no mundo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no mundo todo. É uma inflação que vem puxada por aumento de preços de commodities, aumento de demanda de economia, aumento de fretes, falta de insumos, e isso tudo tem feito a inflação subir muito. Logicamente, uma inflação subindo cria um pouco de temor de que os bancos centrais, que estão jogando estímulos para recuperar as economias e jogar juros para baixo, comecem a reverter esses modelos, que é o que está sustentando, de certa forma, essa recuperação. Bom, lá nos Estados Unidos, na quarta-feira saiu a inflação consumidor, o CPI, então isso gerou uma expectativa sobre se isso viria forte ou fraco, né? Se viesse forte, aí logicamente teria o temor de que o Fed, que tem dito, né, que vai carregar uma taxa de juros entre 0 e 0,25 até meados de 2004, pudesse mudar esse modelo, né, essa estratégia. Pois o CPI veio anualizado 4,2%, sendo que a meta do Banco Central lá dos Estados Unidos é 2%. Aí o mercado entrou em polvorosa, né? As bolsas derreteram na quarta-feira, já vinham apanhando na segunda, na terça, quarta-feira. As bolsas dos Estados Unidos derreteram, levou todo mundo junto, a nossa bolsa aqui também afundou forte, né? E na quinta-feira saiu a inflação ao produtor, que é o PPI. E também veio salgado, né? Veio 0,6, 6,2 da comparação anual, né? Anualizado. Apesar de ter vindo acima do esperado, os mercados, por conta do tombo forte de segunda, terça e quarta, até se recuperaram na quinta e sexta-feira. A gente está mostrando aí um slide sobre o que aconteceu. Logicamente, como a inflação está subindo forte lá nos Estados Unidos, a taxa de juros de 10 anos, elas deram um pulo muito forte. Vocês vão ver aí no gráfico que, com o surgimento da pandemia, todos os ativos derreteram, inclusive os juros de 10 anos nos Estados Unidos tiveram uma queda muito forte e passaram a subir conforme a economia foi voltando, né, a partir do segundo semestre do ano passado. Só que a partir desse ano, a partir de janeiro, ele começou a ficar nervoso por conta dessa inflação. Chegou a cair para 1,50 e na semana e voltou a 1,70. Agora, esse gráfico seguinte que a gente está mostrando é a inflação do consumidor lá nos Estados Unidos desde 1999. Né? Então você vê que na média a taxa de juros, a taxa de inflação lá, ela é comportada, ela fica na faixa de 2%. E o Fed, né, o Jerome Powell, o presidente do Fed, e todos os membros do Fed têm defendido que essa alta de inflação que está acontecendo nos Estados Unidos é pontual e que ela vai arrefecer até o final do ano, e que não é necessário eles mudarem o discurso. Como a próxima reunião é em junho, né, e o desemprego lá está muito alto, ninguém espera que ocorra mudança na taxa, né? O pessoal vai ficar de olho no discurso. Como eles estão vendendo a ideia de que tem que esperar até o final do ano, então né, nada deve acontecer, até porque o histórico de inflação por lá diz exatamente isso, né, que não deve acontecer muito, né? Saiu na sexta-feira passada, a gente não teve tempo de falar aqui, né, no último programa, saíram os dados de criação de emprego, o payroll, né,
vieram muito fracos. 266 mil vagas foram criadas, o mercado esperava 1 milhão de vagas, e aí confirma também a visão do Fed de que o desemprego está ainda elevado lá, precisa ser gerado emprego, e tem muito a ver com os pacotes de estímulo que estão sendo negociados entre os republicanos e democratas, que vão ser importantes, vão ser fundamentais para a retomada do emprego lá, principalmente ao longo do segundo semestre. Lembrando que o presidente Biden já tinha falado que vai vacinar o máximo possível de pessoas, desculpa, e já estão falando de quem foi vacinado tirar a máscara lá nos Estados Unidos e poder aglomerar. Quer dizer, você vê a diferença de quem está vacinando e quem não está, né? E isso indica realmente que no segundo semestre desse ano, nos Estados Unidos, com a população vacinada, com os recursos que vão ser injetados na economia, que a coisa pode andar muito forte por lá, né? E aí sim, você, com geração de emprego, você pode ter uma mudança na política do Fed. Mas isso é coisa para o final do ano, né? Nós estamos em 2021, ele fala que está em 2024. Então muita coisa pode acontecer até lá, né? A taxa de desemprego lá nos Estados Unidos está em 6%. Na China saiu a inflação do consumidor, o CPI, de abril veio 0,9% e o PPI, né, do produtor cresceu 6,8%, acima do esperado, aquilo que a gente está falando que a inflação está vindo forte no mundo todo. E no Reino Unido, que foi destaque, saiu o PIB do primeiro trimestre, caiu 1,5% na comparação trimestral, e menos 5,2% na anual, né? Primeiro trimestre contra primeiro trimestre. No mercado local, né, o que chamou a atenção? A gente teve o IBCBR de março. O IBCBR é visto como o PIB mensal, né? E como é o IBCBR de março, ele acaba dando uma visão de PIB do primeiro trimestre, tá? Ele caiu 1,6% e deu a noção de um crescimento de PIB de 2,3% no primeiro trimestre. Ou seja, muito bom, né? Tanto que imediatamente vários economistas aumentaram a projeção do PIB para esse ano, de 3,5% a 4,5%, aí depende do economista, mas assim ficou uma visão positiva para a economia do Brasil. O STF, ele tomou uma decisão ontem, né, sobre a questão do ICMS sob base de PIS/COFINS. Ou seja, na verdade, quem fez um ajuizado, né, o contribuinte que fez antes de março de 2017 vai ter direito a ressarcimento e depois disso não. Então, assim, muitas empresas de grande porte que fizeram o pedido vão ser ressarcidos. E tem muita empresa de capital aberto que fizeram esse questionamento e vão poder compensar isso. Então, isso a gente vai acabar conhecendo ao longo do tempo e vai ter impacto nos resultados futuros, porque isso é uma isenção de tributos, né? O governo preocupado com essa questão de falta de chuva no Brasil, isso vai dar problema. A gente tem conversado com as empresas do setor, o armazenamento de água continua muito baixo e o governo, seja o Ministério de Minas e Energia, a ANA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, eles já começaram a estudar algumas formas de não ter problemas aqui de falta d'água ou apagão ou o que quer que seja, né? As termoelétricas, existe muita termoelétrica que pode ser ligada e existe muita termoelétrica poluente que são ligadas assim no extremo, né? Que são caríssimas e extremamente poluentes. Quer dizer, recursos tem, mas você tem que evitar isso aí porque não é uma coisa legal. Então o governo já está estudando, o setor e o governo já estão estudando formas de resolver isso. Saiu a ata do Copom de maio, né, apontou as justificativas para manter a retirada de estímulos monetários de uma forma branda, sinalizou mais 0,75% de aumento da Selic na próxima reunião de junho, né, levando a Selic para 4,25% e talvez 5% para o final do ano. Lembrando que a projeção da Selic, da pesquisa Focus, é 5,50 no final do ano. Então, assim, estão muito próximas uma da outra. IPCA
de abril desacelerou 0,31%, uma boa notícia, e o GPDI de abril acelerou para 2,22%. A gente tem aí boas notícias e más notícias do lado local. Você tem a CPI da Covid que está muito barulho, né? Continua muito tumultuada, caça às bruxas, né? Que está aparecendo. Mas de qualquer forma, a nossa bolsa ela conseguiu. As bolsas lá fora todas estão encerrando a semana no vermelho e a nossa bolsa aqui está conseguindo fechar praticamente no 0 a 0, né? Enquanto o dólar ele está tendo uma pequena queda, né? 0,5% a 5,29. E aí a gente fala de semana que vem. Como está a agenda para a próxima semana? É bem fraca de novo, né? Na segunda-feira sai o IGP-10 de maio, tem discurso de membros do Fed que vai reforçar essa visão que o Jerome Powell falou, vai empurrar para frente. Terça-feira sai balança comercial de março e PIB do primeiro trimestre na zona do euro. Quarta-feira sai inflação ao consumidor na zona do euro de abril, sai a ata do FONC, que é importante a leitura também por conta dessa estratégia aí do Banco Central dos Estados Unidos. Quinta-feira sai pedidos de auxílio-desemprego semanal dos Estados Unidos e indicadores antecedentes também dos Estados Unidos. Sexta-feira, PMI indústria, serviços e composto dos Estados Unidos e zona do euro de maio, né? De mercado é isso, né? Agora eu queria aproveitar o tempo para falar um pouco de minério de ferro. Tem muito cliente nos ligando aqui para interpretar ou entender por que o preço de minério de ferro. De uma forma geral, todas as commodities estão tendo uma alta muito forte e isso se explica muito pela retomada da China. A China foi o primeiro país que teve a pandemia da Covid e foi o primeiro a sair da pandemia. E a China é a segunda economia do mundo, né? É um país extremamente industrializado e eles são grandes consumidores de commodities, principalmente minério de ferro, já que eles produzem 50% do aço do mundo. E o aço é feito basicamente de minério de ferro ou sucata, né? Então você tem um gráfico que mostra o preço do minério de ferro desde abril desse ano em dólar, teve um pulo muito forte, saiu de 160 a 170 dólares para quase 235 dólares, foi um pulo muito rápido. Como a gente interpreta isso? Primeiro, a demanda é muito forte. Segundo os estoques da China, eles estão repondo estoques porque eles estão consumindo muito rápido, né? A demanda mundial tem melhorado bastante, né? A gente tem dito aí, a economia dos Estados Unidos está melhorando, Europa, alguns países ainda estão sofrendo com Covid, com pandemia e isolamento, mas tem países que estão melhorando bastante. E aconteceu um evento muito importante que uma relação estranha entre China e Austrália. Isso, na verdade, começou em 2018, quando a Austrália se antecipou aos Estados Unidos e começou a questionar o 5G com a China. Depois eles passaram a questionar a questão do surgimento do Covid-19 e isso acabou gerando, a China acabou estranhando isso e começou a proibir, né, a retalhar os produtos da Austrália. E não só minério de ferro, tá, mas também vinho, outros produtos. Isso acabou gerando uma alta muito forte, até porque o Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. E a Vale foi prejudicada com o Brumadinho, porque ela perdeu capacidade de produção, queira ou não queira, foram 30 milhões de capacidade que ela perdeu. E isso acabou interferindo no mercado transoceânico, né, na curva de oferta e demanda de minério de ferro de qualidade. Esse outro gráfico aqui que a gente está mostrando é o ranking dos grandes produtores. O maior produtor de minério de ferro em 2020 foi a Austrália, com 900 milhões. Segundo foi o Brasil, com 400 milhões de toneladas. Depois veio a China, com 340 milhões de toneladas. E aí vai indo, Índia 230, Rússia com 95, vai decaindo, né? O total do mundo foi 240 bilhões de toneladas. Grande parte disso quem consome é a China. Como eu falei, ela é a maior consumidora de minério porque ela produz 50% do aço do mundo. Então, por mais que a gente veja uma retaliação contra a Austrália, isso não deve durar muito. Hoje, por exemplo, o preço do minério... Ontem foi feriado na China, quinta-feira, e hoje o preço do minério de ferro desabou 12,5%. Já tinha caído ontem no mercado futuro, né, o Dalian,
já tinha caído 7,5%, e aí tudo é uma questão, o pessoal da China sabe lidar muito bem com o comércio. Então vai ter um ajuste, está tendo um ajuste, isso é normal. Hoje o preço está em $209 a tonelada, mas a gente continua vendo assim um preço, mesmo que caia um pouco, ainda é um preço muito favorável para, por exemplo, no caso da Vale, das mineradoras do Brasil, porque o custo de você extrair o minério na mina e embarcar no porto da China fica na faixa de $30, né? Quer dizer, a sua margem é muito grande, então continua muito saudável. A gente viu os resultados da Vale, a geração operacional de caixa dela veio absurdamente alta, é muito importante. E no último gráfico que eu estou mostrando aqui, é o preço do minério de ferro no porto de Qingdao. Aí são especificações, por exemplo, o preço do minério de ferro, ele é ditado por uma instituição que faz a média, calcula tudo isso. O preço de referência do minério de ferro é o que tem 62% de teor de ferro. Você tem essa linha de referência, só que você vai ter um minério de ferro de qualidade inferior e superior, né? Esse preço é o referência. Se você estiver vendendo minério de ferro para cá, você vai ter um desconto. Se você vende para cá, por exemplo, Carajás é o minério de ferro mais rico, então a Vale ganha prêmio no preço desse minério, né? Então o que acontece? Como a China tem uma poluição muito grande, tem lugares lá que você consegue enxergar o outro lado da rua por causa de poluição, e lá tem, como falei, 50% da produção de aço do mundo, tem muita siderúrgica lá. A orientação é que eles consumam um minério de ferro de alta qualidade, porque você gasta menos carvão para queimar, para produzir o aço, né? Então essa demanda de Carajás e de minério de ferro de qualidade é importante, e é por isso que o preço do minério de ferro subiu. É esse momento de transição. Vai ajustar? Vai, com certeza. A árvore não sobe até o céu, né? Mas assim, vai continuar elevado, porque a demanda da China vai continuar forte. E imagine, no segundo semestre, com a vacinação tendo sido ampliada, a retomada da economia. Porque o que a gente vê hoje é o seguinte: a inflação está alta por conta disso, mas está faltando suprimento. Imagina quando voltar todo mundo para a rua, para trabalhar, produzir carro e tudo mais. Então assim, vai precisar de aço, vai precisar de minério, vai precisar de tudo. Então assim, a gente vai continuar tendo uma pressão inflacionária pontual, ela vai arrefecer, como a gente imagina nos Estados Unidos, também vai arrefecer aqui no mundo todo, mas as commodities vão continuar com preços elevados, talvez caia um pouco, porque também subiu demais, mas a historinha do minério de ferro é essa. Tá bom? Que ótimo, que ótimo. É bom falar sobre isso, porque inclusive tem clientes que entram em contato com a gente comentando sobre a diferenciação mesmo de commodities, explicar um pouquinho sobre o minério de ferro, inclusive. Bom, a agenda foi cheia essa semana, né, Pedro? Nossa, deu uma aula aqui pra gente. Muito obrigado aí pela participação, obrigado pela aula. E semana que vem a gente tá de volta. Até logo. Abraço. Se você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!